né? Primeiramente, então, boa noite a todos, obrigado por estarem vendo. Como a gente sempre faz, então a gente vai fazer a nossa prece, tá bom? Eu vou pedir para vocês se juntarem a mim aí. Vamos lá. Mestre Jesus, amigos espirituais, nós agradecemos pela sua presença e a oportunidade de estarmos juntos hoje para lermos e estudarmos o seu Evangelho, para que dessa maneira nós possamos nos tornar pessoas melhores, com melhores pensamentos, palavras e ações. Obrigado, Pai, que assim seja. Muito bom, gente. Então, o tema que a gente propôs hoje para falar é uma parábola de Jesus chamada Os Trabalhadores da Vinha, né? Então eu vou ler, né? Peço que vocês me acompanhem aí com atenção para que a gente leia a parábola, tá? Essa parábola ela está no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, dos versículos de 1 a 16. E ela fala assim: Pois o reino dos céus é semelhante a um homem, chefe de família, que saiu desde a madrugada para engajar trabalhadores para a sua vinha. E tendo contratado com os trabalhadores 1 denário por dia, enviou-os para a sua vinha. E tendo saído cerca da hora terceira, viu outros ociosos em pé na praça. E disse-lhes: Ide também vós para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Novamente saiu cerca da hora sexta e da nona, e agiu da mesma forma. E saiu cerca da 1ª hora, e achou outros que lá estavam, e disse-lhes: Por que estacionais aqui desocupados o dia todo? E eles disseram: Porque ninguém nos contratou. Disse-lhes: Ide também vós para a vinha. Chegando a tarde, disse o dono da vinha a seu capataz: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, começando pelos últimos até os primeiros. E chegando os da 1ª hora, receberam 1 denário cada um. E vindo os primeiros, estes julgaram que receberiam mais, mas receberam 1 denário eles também. E ao receber, murmuravam contra o chefe de família, dizendo: Esses, os últimos, trabalharam 1 hora, e os trataste como a nós, sofredores do peso do dia e do calor do sol. Respondendo, o Senhor disse a um deles: Companheiro, não te faço injustiça. Não contrataste comigo 1 denário? Toma o seu e vai. Quero dar a este último tanto quanto a ti. Ou não é lícito fazer o que quero nos meus negócios? Ou teu olho é mau, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros últimos. Bom, então aí a gente tem, né, a nossa parábola. Ela é um pouquinho extensa, né? Mas a gente já tem bastante coisa para falar, né? Primeiro é aquela questão mais prática, né? De que era um costume, então, naquela época, né? Naquela região onde viviam os judeus, ter esse tipo de contrato, né? Os trabalhadores iam para um certo lugar, na parábola aqui ele fala que é uma praça, e eram contratados, né? Para um dia de trabalho. Isso até hoje acontece, né? No Brasil tem ainda esse tipo de trabalho que o pessoal chama de chapa, né? Que é o que? A pessoa vai lá e é contratado por um dia, combina o salário e vai. Né? E quando a gente lê essa parábola,
a gente fica um pouco confuso, né, para interpretar, porque assim como outras passagens do Evangelho, ela causa um pouco de confusão na nossa mente, né? Porque a gente tende a pensar com a nossa experiência material do dia a dia. Então, assim como, por exemplo, Jesus fala, se não abandonares seu pai, sua mãe, seus irmãos para me seguir, não serás digno do reino dos céus, né? Quando Jesus também fala que ele não veio trazer a paz, mas sim a espada. Temos também aquela parábola do festim de bodas, né? Que a pessoa vai, é convidada para a festa. Quando chega na festa, o dono da festa vê que ele não está com uma roupa apropriada. Aí ele manda os guardas lá amarrarem as mãos e os pés do convidado e jogar ele nas trevas exteriores, onde vai ter choro e ranger de dentes, né? Do mesmo modo, na parábola dos talentos, né? Quando Jesus fala: a quem tem, mais ainda será dado, e aquele que não tem, até o pouco que tem será tirado. Então, todas essas passagens evangélicas, elas são um pouco confusas para nós, né? Porque nessa parábola, no final dela, a gente se sente meio mal mesmo, né? A gente pensa, nossa, aquele que trabalhou só 1 hora vai ganhar igual aquele que trabalhou 12 horas, né? Porque a gente se põe no lugar da pessoa. A gente acha injusto que isso acontece, né? E isso acontece porque geralmente a gente tende a interpretar as parábolas ou alguma outra passagem evangélica com os olhos da materialidade, né? Do cotidiano que a gente tem aqui. E no caso a gente fica com uma visão até comercial, empresarial, né? De salário, de que o salário que está sendo pago não é justo, de que uma pessoa trabalhou mais horas que outras e etc. Né? Então, é por isso que nós temos que sempre ter muito cuidado ao ler o Evangelho e tentar interpretar não ao pé da letra, né? Não tentando entender a situação literalmente como está exposta lá. E sim, nós temos que ter uma visão espiritual daquilo que está sendo dito pelo Cristo. E essa visão espiritual passa por, primeiro, a gente entender que aquilo que Cristo está descrevendo é uma realidade espiritual, em primeiro lugar, e não material. E, em segundo lugar, ela tem que ser algo eterno, que vale para todas as épocas, né? Para todos os povos. Então a gente não pode usar uma prerrogativa nossa aqui, né? Como se nós, por exemplo, fôssemos contratados aí para trabalhar em qualquer lugar e a gente trabalharia o dia inteiro, chega uma pessoa na última hora do dia, trabalha só 1 hora e ganha igual, né? Não é isso que Jesus está descrevendo. Ele está descrevendo uma outra realidade, né? Apesar disso, se a gente já for para o próprio lado material, comercial, empresarial, nós, mal ou bem, já vemos que o que é descrito na parábola já acontece, né? Porque a gente vê isso em muitos locais. Tem uma empresa ali, tem aquelas pessoas que a gente vê na empresa que trabalham lá há 20, 30 anos na empresa. Aí chega um jovem lá, e em pouco tempo aquele jovem vira o diretor da empresa. E aquele que está ali há mais de 20 anos trabalhando continua ali, no mesmo posto, no mesmo local, né? Porque
o que acontece? Às vezes aquela pessoa que está há 20 anos lá naquele lugar, ela agrega pouco, é uma pessoa acomodada, é uma pessoa que fica preocupada, né? Ela chega para trabalhar, na primeira hora do dia ela já começa a olhar o relógio para ver quanto tempo falta para ela ir embora, né? Enquanto que aquele novo, ele chega ali com gás, com energia, com boa vontade, né? Com aquela ambição de galgar postos maiores e etc. E passa na frente. Isso é muito comum, né? Sempre existiu, né? E sempre vai existir. Então, mesmo no plano material nosso aqui do dia a dia, que é a vibração mais baixa que a gente tem, essa situação que é descrita na parábola já acontece, né? Porque o que importa é o valor do trabalho, não é o tempo, né? A gente tem que tirar da cabeça que a antiguidade é garantia de um posto ou de alguma coisa. Não funciona assim. Mas indo para o lado espiritual, né? O que acontece é que nós temos a tendência a ver que esse dono da vinha é Deus, né? E que os trabalhadores da vinha somos nós, espíritos encarnados, ou encarnantes, né? Que a gente encarna, desencarna, encarna, desencarna. Só que se nós prestarmos atenção um pouquinho na parábola, ele fala assim: o reino dos céus é semelhante a um chefe de família que vai contratar empregados. Se a gente voltar ali no comecinho da parábola, é isso que Jesus fala. Ele não fala que Deus é semelhante a um pai de família. E graças à doutrina espírita, nós conseguimos entender que o reino dos céus, ele é uma conquista. Ele é um estado vibracional, um estado de consciência, né? Então, o reino dos céus ele tem que ser conquistado. Logo, do ponto de vista espírita, nós podemos interpretar essa parábola um pouquinho diferente. E podemos entender que esse chefe de família pode ser nós mesmos, no nosso caminho de evolução espiritual. Por quê? Então imagina, a doutrina espírita já nos revelou que nós somos espíritos em evolução e encarnamos quantas vezes forem necessárias para nossa evolução espiritual. Sendo assim, nós podemos entender que cada vez que nós, o chefe de família, vamos contratar novos trabalhadores, cada um desses trabalhadores que nós vamos contratar somos nós mesmos encarnando no planeta, né? E em cada personalidade que nós encarnamos, nós trabalhamos um pouco, né, na vinha do Senhor, que é esse planeta todo, para nosso próprio benefício, né? Então, cada um desse trabalhador é uma personalidade que nós adquirimos durante uma encarnação na Terra, né? Então, nós vamos ali, adquirimos uma nova personalidade, um novo corpo e passamos, trabalhamos aqui no planeta pela nossa evolução, né? E a gente consegue entender aí essa disparidade de tempo, né? Porque nas primeiras encarnações, o que nós fazemos? A gente aprende as funções básicas de um corpo. E daí nós não estamos nem num corpo humano, né? Nós podemos estar em qualquer tipo de encarnação. Podemos estar, como a doutrina também nos revela, numa encarnação mineral, vegetal, animal, né?
Então, essas encarnações, elas são muito numerosas e levam muito tempo, porque ali a gente aprende a respirar, a gente aprende a se movimentar, a sintetizar elementos químicos necessários à sustentação da vida dentro do nosso corpo e assim por diante. Então, milênios sem conta nós passamos nessas encarnações para aprender simplesmente a ter um corpo. Isso equivale às 12 horas daquele dia. A partir que nosso corpo vai adquirindo mais capacidades, nós vamos começando a automatizar a operação do corpo, né? Nós vamos desenvolvendo outras coisas. Então, nós começamos, por exemplo, a desenvolver a nossa consciência, a nossa individualidade. Aí nós já estamos falando das nossas encarnações animais, por exemplo, em que daí nós começamos a desenvolver os instintos, né? Os instintos de conservação, de alimentação, de reprodução, de segurança e assim por diante. Também longas encarnações, longos períodos de tempo passamos nessas encarnações. Quando finalmente nós chegamos nas encarnações humanas, que são as encarnações às quais nós estamos agora, cujo objetivo, nesse momento, né, de evolução em que estamos, é aprender a pensar. Então nós estamos desenvolvendo o nosso raciocínio agora. Não é? Quando estamos nesse período em que a esmagadora maioria da população terrestre se encontra, nós estamos mitigando os instintos de preservação, de reprodução, de defesa, etc. E estamos desenvolvendo o raciocínio e a intuição e, em última instância, o amor, que é o sentimento ou é o grau evolutivo por excelência, né? E daí nós conseguimos entender que essas encarnações têm uma evolução muito mais acelerada, né? Então, quando estamos na encarnação humana, o nosso processo evolutivo é muito mais acelerado do que quando estamos numa encarnação animal, por exemplo. Aí a gente consegue entender por que apesar de trabalharmos períodos mais curtos na vinha, no caso aí da parábola, né, nós recebemos o mesmo pagamento. Porque muitas vezes uma encarnação humana, evolutivamente falando para o espírito, equivale a muitas, inumeráveis encarnações nos reinos mineral, vegetal e animal. Né? O caminhar em direção a Deus, em direção ao espírito puro, é muito mais veloz. E daí a gente consegue entender por que trabalhando menos nós conseguimos receber o equivalente a quem trabalhou muitas encarnações. Né? Passando de um enfoque individual, em que podemos entender que o chefe de família, ao contratar os empregados, somos nós que reencarnamos no planeta numerosas vezes e a cada encarnação temos uma evolução acelerada, ou seja, o período de tempo necessário para evoluir o equivalente é menor do que encarnações em formas de vida menores, mais inferiores, a gente pode entender com outro enfoque que esse chefe de família, ele, ao contratar os trabalhadores, equivale ao próprio trabalho que o dirigente planetário tem
na evolução de um planeta, né? Então, nós sabemos, por informações que temos dos livros, né, espíritas, evangélicos, que Jesus Cristo é esse administrador planetário e que ele foi o projetista e construtor deste planeta. E sabemos que milênios sem conta foram gastos apenas na construção física do planeta. E que nós somos colaboradores do mestre nessa construção. Então, muitas encarnações passamos nesse planeta ajudando Jesus a construí-lo e a povoá-lo, né? Só que à medida que o planeta evoluiu, também como fazendo um paralelo em relação à nossa evolução espiritual, a evolução do planeta também se acelera, né? Então nós estamos aqui em janeiro de 2021, né? Se nós formos procurar observar como era o mundo em janeiro de 1920, né? Ou seja, 100 anos atrás, nós vamos observar que nós tivemos uma evolução aceleradíssima, né? Havia só pouquíssimo tempo, né, em que os homens estavam ainda fazendo os rundimentos do que hoje a gente conhece como eletricidade, por exemplo. Então hoje nós temos um objeto igual a um celular, não é? Em que ele é milhares ou bilhões de vezes mais rápido e tecnológico do que o primeiro computador, que é dos anos 60, né? Nós temos aviões que podem cruzar um oceano inteiro em menos de 10 horas, né? Nós temos a própria internet, que começou há pouco mais de 40 anos e hoje nós não conseguimos viver sem ela, né? Então a gente vê que é o mesmo modelo da vinha, né? Nós passamos longos períodos na Terra trabalhando muito para que o planeta fosse desenvolvido e agora reencarnando várias vezes, auxiliando o Cristo no funcionamento do planeta, nós em poucas décadas de vida aprendemos muito mais do que os homens do passado, né? Então, o trabalho ele se tornou muito mais complexo do que era há alguns séculos atrás, né? Existe até uma frase que diz que hoje em dia uma pessoa aprende num dia, né? A pessoa tem mais acesso à informação em um dia de vida do que pessoas na vida inteira, décadas ou séculos atrás, né? Então a gente vê que o trabalho na vinha, que é esse planeta, ele também se acelera. E muitas vezes o tempo que a gente trabalha equivale a muitas vidas que nós tínhamos atrás. Então, a gente pode entender espiritualmente por causa da evolução do planeta há muitos e muitos séculos de trabalho que tivemos atrás, né? Para aprender que não se deve escravizar as pessoas, né? Existem relatos de escravidão desde o início do Império Romano, por exemplo, em que ele já existia há séculos,
quando o Cristo viveu, caminhou aqui entre nós. E continuou por séculos a fio até há bem pouco tempo atrás. Nós temos menos de 200 anos em que a escravidão foi abolida, por exemplo, do nosso país, do Brasil. E apesar disso, nós ainda temos escravidão no planeta, no século XXI. É claro que num número muito menor e de maneira, vamos dizer, contrária às leis. Mas ela existe, nós sabemos disso. Então você vê que da época de Cristo, que eram milênios atrás de Cristo ainda, até milênios depois dele, nós levamos muito tempo para evoluir num único ponto. Né? Imagina em relação a outros pontos. Então nós temos ainda um longo caminho pela frente. Né? E se nós formos, por exemplo, entender essa parábola e aplicar ela em relação a uma vida humana, ela também faz sentido, né? Porque eu estou falando espiritualmente, né? Na vivência espiritual. Então nós temos pessoas, por exemplo, e aí eu vou falar da nossa seara espírita aí, que às vezes a pessoa nasceu numa família espírita, desde criança tem contato com a literatura, frequenta palestra, né? Vai em centros espíritas desde a infância, né? Outros, por exemplo, começam a ter contato com a doutrina quando adultos, e outros até no início da velhice ou na velhice. O próprio fundador da doutrina espírita, Allan Kardec, ele começou o trabalho dele nessa seara quando ele já tinha 50 anos. E detalhe, 50 anos no século XIX. Né? Hoje em dia a gente acha que uma pessoa de 50 anos é jovem, mas uma pessoa de 50 anos no século XIX, ela já era muito idosa. Né? Então ele sistematizou o espiritismo quando ele já estava idoso. E isso porque antes dessa, dessa sistematização, ele era um cético. Né? Ele não acreditou muito no começo. Para quem viu a biografia, leu sobre Kardec, ele no começo não acreditava. Ele teve que ver para crer. Mas depois que ele teve contato com as primeiras manifestações, ele abraçou a causa e foi até o fim. Né? Então, a gente tem que ter sempre em mente que não é o quanto de tempo que eu estou fazendo alguma coisa que vale. E no caso da vida espiritual, isso é verdade absoluta. Né? Quantas pessoas nós conhecemos que conhecem a doutrina espírita desde criança, frequentaram centros, né, assistiram muitas palestras, etc., participaram até de evangelização infantil e simplesmente isso não afetou nada, né? Isso não muda a rotina, o modo de proceder, né? Muitas vezes até isso abandona, né? A prática. Né? Por quê? Porque talvez a gente fala, não, eu estou na minha juventude, eu tenho que aproveitar, né? Essa juventude, fazer uma carreira, né? Ganhar aí dinheiro, etc. Tal. Depois, quando eu tiver mais velho, eu volto. Né? A gente vê muito essa postura. Enquanto que, por exemplo, alguém que conheceu já mais velho ali, vê que aquilo, na verdade, se trata realmente de um tesouro e abraça, entra de cabeça, de corpo e alma. Né? Então, a gente tem que entender que nós não podemos, na vida espiritual,
ficar na superficialidade. Né? O que seria a superficialidade? A superficialidade é o lidar com a religião de modo, vamos dizer, protocolar, ou de modo burocrático, ou de modo ritualístico, né? Que é aquela coisa que durante muito tempo vigorou e vigora até hoje nas religiões, que é acreditar, por exemplo, que você ter uma vida religiosa é frequentar determinado lugar, é realizar ali alguns rituais, se vestir de certa maneira, ficar querendo impor regras às outras pessoas, regras de comportamento, né, de palavras, de ter que falar de determinado jeito, se vestir de determinado jeito, né? Então é aquela religião de aparências, né? Ou ficar na superficialidade daquele jeito de participar de rituais, né? Ver uma palestra, no caso espírita, participar de um passe, uma reunião mediúnica, ficar mandando mensagens bonitas no celular, etc. E não se aprofundar, né? Não procurar ter mais conhecimento, saber mais das coisas, ter uma atitude mais ativa, por exemplo, né? Fazer mais coisas, né? E principalmente, a gente sabe, não desenvolver um sentimento de caridade, fraternidade, esperança, fé e amor ao semelhante, né? Isso é o principal, né? Então, equivaleria a dizer que esse seria aquele trabalhador que começou ali na última hora, mas ele se dedica de corpo e alma. E se dedicar de corpo e alma é o que? É cumprir os ensinamentos evangélicos, né? Então não adianta, por exemplo, eu ir 7 vezes por semana num determinado templo, ou num centro espírita, ou num terreiro, ou numa sinagoga, numa mesquita, ou qualquer outro local, e todos os dias lá cumprir alguns rituais, fazer algumas rezas, etc. Eu volto para casa e o meu coração ainda é duro, eu falo mal dos outros, prejudico as pessoas, sou egoísta, sou orgulhoso, me acho melhor que os outros, né? E fico lá o dia inteiro metido dentro do templo. Enquanto isso, tem aquela pessoa que vai, sei lá, uma vez por mês, mas de modo sincero, e naqueles dias que ele não está no templo, ou num centro espírita, ou numa igreja, ou qualquer outro local, ele age de maneira cristã, né? Então, esse é o trabalhar uma hora só e ter a mesma recompensa. Por quê? Porque aquela coisa que ele faz, que é pouca, mas é de coração, né? Do mesmo jeito, isso se aplica ao conhecimento, né? Então, eu tenho contato com a doutrina espírita, eu vou na palestra, etc. Mas eu não pego um livro para ler, eu não pego um texto, né? Eu não procuro obter mais conhecimento daquilo que eu professo. Então, eu me digo espírita, mas eu nunca li nenhum livro do Kardec, ou li só o Evangelho, por exemplo. Então, é ficar na superficialidade, não é? Então, se eu quero realmente ter mais conhecimento, saber mais das coisas, eu tenho que me dedicar, né? Eu tenho que ter tempo, eu tenho que, né, ter cancha. Então, mais vale eu ficar, por exemplo, uma hora lendo um livro mais profundo,
né? Que fala das realidades espirituais, que eu reflita sobre aquilo, procuro entender o que aquele texto está dizendo. Se eu não conheço alguma palavra, eu vou no dicionário, eu pergunto para alguém, né? Do que, por exemplo, ficar lendo romances espíritas que tem aos milhares aí nas prateleiras, que conta aquela história, né? Muitas vezes é aquela coisa de uma trama ali romântica que mistura um pouco de espiritismo, etc., né? Que eu fico ali buscando me entreter, me divertir. Então, aí eu já estou na superficialidade, né? Então, hoje em dia, do mesmo jeito que a gente tem aquele filme de ação, comédia, aventura, musical, tem, por exemplo, o filme espírita. Que eu vou ver o filme, nada contra o filme espírita, mas qual a intenção de eu ver aquele filme? É para me divertir? É para me entreter? Então, mais valeria a pena eu pegar aquelas 2 horas que eu fiquei lá assistindo aquele filme, que serviu só para eu me entreter, e eu pego um livro lá, por exemplo, do Leon Denis, né? Tem vários, um que eu poderia citar, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. É um livro dessa grossura, assim, uns 5 centímetros. Mas é ótimo, né? Eu tenho um conhecimento vasto ali dentro. Ou então pegar as outras obras do Kardec que eu nunca li, né? Por exemplo, O Céu e o Inferno, a Gênese, o Livro dos Médiuns, né? Porque geralmente a gente só lê lá o Evangelho e o Livro dos Espíritos um pouquinho, uns 10%. O resto fica ali na estante juntando poeira, né? Então, eu acho que é isso que é esse trabalho, né? Que a gente possa aí ter essa noção de que não é o tempo, né? É a qualidade da aplicação do tempo que vale. Isso é uma realidade tanto no nível mais baixo, como eu falei, empresarial, como num nível das encarnações que nós temos. Eu posso ter tido 1000 encarnações. Se eu não aproveitei nada, eu tô igual aquela pessoa que às vezes em 2, 3 já subiu, porque ele desenvolveu o quê? O amor, a caridade, a compreensão, a fraternidade, etc. Né? Então não é tempo, isso não é tempo que vale. O que vale é o esforço que a pessoa tem para evoluir. Tá bom? Então, muito obrigado a vocês. A gente vai fazer a nossa prece final. Tá legal? Vou pedir aí que vocês me acompanhem. Vamos lá. Mestre Jesus, nós agradecemos pela sua presença hoje aqui conosco. Nós te pedimos, Senhor, que nesse momento sua luz divina nos atinja e que dessa maneira nós possamos modificar a nós mesmos, para que assim possamos ser pessoas melhores, com melhores pensamentos, palavras e ações. Nós gostaríamos, Senhor, de enviar nossas vibrações de amor, que sua luz divina atingisse nesse momento nossa família, nossos parentes e entes queridos, tanto encarnados quanto desencarnados, nossos amigos, vizinhos, colegas de trabalho, trabalhadores e frequentadores do Mamileite, pais, mães e crianças da evangelização infantil, todas as pessoas que nesse momento se encontram doentes, tanto física quanto mental, quanto espiritualmente, como também os profissionais da área de saúde. Pedimos também, Senhor,
que a espiritualidade superior possa inspirar os dirigentes brasileiros, os governantes do Brasil, para que estes possam tomar as melhores decisões a favor do povo brasileiro. Que assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal, muito obrigado aí para vocês, tá? Um grande abraço e que a gente possa se ver aí no futuro, tá bom? Beijo, tchau, tchau.